Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Com certeza, né, irmãos? A gente não tem dúvida que uma coisa é fé, outra coisa é crença, não é? Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma crença religiosa, eu posso dizer que eu tenho uma fé religiosa? Não, entendeu? Não existe fé fora daquilo que é de Deus, irmãos. É tudo crença. Eu creio que eu posso subir no Monte Everest. Não é uma fé. Eu não tenho fé, eu tenho uma crença, entendeu? Exatamente. A fé, ela é diretamente ligada a Deus, a fé. As demais coisas são crenças. Então, por exemplo, uma questão de religiosa, por exemplo. Existe fé religiosa? Não existe fé religiosa. Existem crenças religiosas. Eu creio que tal coisa, tal. Então, isso são crenças religiosas. A palavra fé, irmãos, isso aqui tem que ser muito bem definido. Ela tem a sua raiz, a sua origem no, na palavra fides, do latim. Então, a fé não tem nada a ver com crença. A origem da palavra fé, ela tem a sua raiz no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, não existe fé que não toma atitude também não existe, entendeu? Toda fé, ela te arremete para uma atitude de fidelidade. Então, por isso que é dito assim, olha, quem crê em Deus, que é aquele que quer buscar, quer se aproximar de Deus, tem que crer que ele existe. Isso te leva a uma atitude de crer que ele existe, entendeu? Por quê? Porque isso aí, a Bíblia não está se referindo a crença, está falando de fé. Mas quando ela fala de religiões, de dogmas, de regras, então isso aí não é fé, isso aí é crença. Você está entendendo, Serginho, o que eu estou falando? Você está compreendendo a diferença? Então, por exemplo, eu não posso assim, ter um relacionamento de crenças com Deus, entendeu? Um relacionamento de crenças com Deus é eu crer num Deus religioso. Por que nós que estamos aqui, nós deixamos de ter esse relacionamento de crenças com Deus? Por que o irmão Paulo deixou de ter um relacionamento de crença com Deus? Porque ele atingiu a fé. O dia que ele atingiu a fé, ele percebeu que Deus não era para ele crer. Mas Deus, ele tinha que ter um relacionamento de fidelidade a Deus. Entendeu? Então ele saiu daquela atmosfera de crenças que a gente tinha nos templos, nas igrejas e tal, e essa atmosfera de crenças já não supria mais aquilo que ele estava vivendo. Porque agora o relacionamento nosso não é mais um relacionamento de crenças com Deus. É um relacionamento que exige de nós que nós tomemos alguma atitude de fidelidade àquilo que Deus é. Então eu não posso mais, por exemplo, ficar enganando pessoas, dizendo para elas que elas serão abençoadas se elas derem uma contribuição para a igreja. Por quê? Porque isso fere uma atitude de fidelidade que eu tenho com Deus. Tá entendendo, irmão? Irmão Sérgio, tá entendendo? Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? E por ferir, porque isso fere a minha atitude de fidelidade que eu tenho com Deus, eu não posso mais estar no meio das crenças. Porque agora eu estou vivendo um momento de fé. Amém? Eu não sei. Às vezes o irmão fala que é difícil compreender. Na leitura, as passagens que o irmão Paulo citou, que Jesus usou muito a frase, a palavra, só porque tocou e viu e você crê, e tantas outras aí, né? Correto. E em certas partes ele fala que bem-aventurado será aquele que não viu e crê. São coisas que deixam muita dúvida na cabeça das pessoas por entender que fé e crença é a mesma coisa. Isso deixa uma dúvida muito grande, né? E foi muito bem explicado. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu achava que fé e crença era a mesma coisa. Eu sempre achei isso. A minha vida inteira, quase a minha vida toda eu achei isso.
Eu vim Fiz a descobrir que pergunta. fé e crença não era a mesma coisa de 3, 4 anos para cá, entendeu? Foi quando realmente Por a isso que fé começou a mostrar para mim o que eu não via, que eu descobri o que era fé. O problema do acreditar, irmãos, é meio complicado. Porque quando Jesus estava aqui, os apóstolos ali, o povo da época, acreditava que Jesus ia enfrentar o Império Romano com faca, com espada, com luta, com guerra, ia depor o Império Romano e ia começar o reino físico. Eles acreditavam nisso. E por eles acreditar nisso, eles acreditavam muito. Mas isso não aconteceu, entendeu? Porque não era esse o objetivo de Deus. Por que eles precisavam da fé? Eles necessitavam da fé para poder enxergar o que eles não enxergavam. A fé, ela é dada da parte de Deus para nós enxergarmos e sairmos do âmbito da crença para uma realidade, de uma atitude de fidelidade àquilo que Deus é. Então, a crença, nem sempre você crê numa coisa, isso vai acontecer. o irmão Paulo falou sobre herdar o reino, né? Se não crer, não vai herdar o reino. Deus deu fôlego de vida para o homem. E esse fôlego de vida, ele termina quando esse corpo cai, tomba, né? Aí o espírito volta para Deus. Então, se o espírito volta para Deus, foi o fôlego de vida que Deus colocou no homem, é o espírito dele. E se é o espírito dele, é Deus. Eu entendo assim. E quando o corpo tombar, o espírito vai voltar, que seria o fôlego de vida, volta para Deus. Então não tem como não herdar o reino. O herdar o reino, irmãos, não é algo que vai acontecer quando você morrer. A gente tem que tirar isso da cabeça. O herdar o reino é aqui agora, é já. Entendeu? É o já. O herdar o reino é aqui. Né? O reino não é um lugar lá no céu. O reino é um lugar entre pessoas, entre os homens. É estar aqui vivendo e revelando essa fidelidade a Deus. É o entendimento, né? Então, é você viver no entendimento das coisas de Deus. Então, esse espírito... Quando esse corpo tombar, essa continuação, né? Esse espírito que a gente fala que é o fôlego de vida, que é a parte de Deus em nós, ele está aqui, né? Todo mundo tem esse fôlego de vida, tá? Todo mundo vive por Deus, e porque está em Deus vive, e sem Deus nada nós podemos fazer, né? O próprio Jesus disse, nem sem mim nada vocês podem fazer, não tem como fazer nada. Então, o estar em Deus é você viver e revelar a partir dessa vida, né? Então, tem muita coisa que a gente precisava conversar, retomar aqui a respeito da fé aqui, que talvez não ficou bem esclarecido aos irmãos. Irmão, fé e crença não tem nada a ver, entendeu? Crença é uma coisa, fé é outra coisa, é diferente. Então, isso tem que ser deixado bem claro. O povo tinha crenças, o povo sempre teve crenças que não aconteceram aquilo que o povo queria. Isso está registrado na história, irmãos, entendeu? Não é tudo que você crê que vai acontecer, não é? Não. Então as pessoas creem nas coisas, elas creem nas coisas. Você não é impedido de crer em nada, mas as coisas acontecem mediante a fidelidade daquilo que Deus é. Eu não vou mentir, não vou iludir ninguém aqui, não, irmãos. Eu não estou aqui para ficar iludindo você, para falar para você, ó, fique crendo que um dia acontece. Isso aqui aconteceu quando a gente estava na igreja. Não sei se vocês passaram por isso. Hoje eu não falo mais assim. Hoje eu vou falar para vocês o que? Olha, aprenda o que Deus tem para você, o que Deus tem que está pronto para você, e mediante a fé no que está pronto para você, você viva. Aí você não terá decepções. Porque se você ficar idealizando coisas e crendo que vai acontecer, você pode ter muita decepção na sua vida. E vai depois jogar a culpa para Deus. Alguém vai dizer para você, é porque você não creu. E às vezes você creu. Você creu até demais, mas as pessoas vão dizer para você, ó, não aconteceu porque você não teve fé o suficiente. Porque você não sabe o que é fé, você vai achar que realmente você tinha fé e, na verdade, não passou de uma crença. Aquilo ali não passava de uma crença. E nunca foi fé. Porque fé é na realidade, irmãos. Só existe fé
naquilo que é o eterno. Não existe crença no eterno, existe fé no eterno. Crença é para os homens. Crença está para os homens naturais, os homens que buscam algum favor do soberano, do todo-poderoso, de um Deus que eles têm como divino e não como uma fidelidade àquilo que é o meu pai, o nosso papai celestial. Então, essa é a diferença, tá, irmãos? Então, eu Porque gostaria que os irmãos entendessem isso aí. Se tiver dúvida, pode voltar, perguntar. A gente tem paciência, nós vamos conversar com os irmãos, vamos abrir isso para os irmãos, vamos esclarecer isso para os irmãos. Fé e crença não tem nada a ver. O que está para a fé não depende daquilo que o homem faz. O que está para a crença depende daquilo que o homem faz. Entendeu? Por exemplo, Moisés, o irmão Paulo citou, o irmão Paulo saiu, né? O irmão Paulo citou a passagem de Moisés. Moisés não creu e tocou na rocha lá e tal. O Moisés jamais entraria, irmão, se ele pudesse crer, ele jamais entraria na terra prometida. Porque se você falar que Moisés ele não entrou na terra prometida porque ele fez alguma coisa, você não conhece a Bíblia, irmão. Verdade. Jamais Moisés ia entrar na terra prometida, porque Moisés ele representa a lei. A lei não leva ninguém para a terra prometida. É isso que representa Moisés. E as pessoas ficam aí brigando porque Moisés fez o que deixou de fazer. O que Moisés representa jamais colocaria o homem diante de Deus. Então não tinha jeito para Moisés, irmão. Ele podia ser o santo de todos os santos, que ele não entraria. Porque o que ele representa não levaria. Nem Elias também entraria na terra prometida, porque o que Elias representa, que são os profetas, não coloca ninguém diante de Deus. Só que as pessoas precisam entender isso, tá? Então não era a crença ou a dúvida, não era. Dúvida e crença. O oposto da crença não é dúvida, tá, irmãos? A dúvida continua sendo uma crença. Por exemplo, ou eu creio, né? Ou eu creio no que o Serginho falou, ou eu creio que ele falou algo que não é verdade. Então, onde está a dúvida aí? Hã? Onde que estava a dúvida do Moisés? Ele acreditava que ele podia bater forte na rocha, que não tinha problema nenhum. Entendeu, irmãos? Então, a gente tem que ser mente aberta, a gente tem que entender a realidade, irmão. Não adianta ficar tentando tampar o sol com a peneira, não dá. A gente tem que abrir para os irmãos e falar a verdade. Fé e crença não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, tá? Crença está para crenças religiosas, crenças no natural, crença no dia, crença no sol, crença na lua, crença em coisas naturais, em coisas sobrenaturais. Existem crenças. Eu creio que o Espírito Santo vai vir aqui, vai entrar em mim, eu vou ficar tudo arrepiado, eu vou começar a dar pulo aqui. Isso aqui é uma crença. Agora você vai para a fé vai te mostrar a realidade. O Espírito Santo não é algo fora de você. Ele nunca vai entrar em você dessa forma, como quem te possui. O Espírito Santo é você entender a santidade de Deus. Isso é o Espírito Santo. Isso é você ter o seu espírito santificado na fidelidade de Deus, irmãos. Isso é na fé. A fé santifica o teu espírito. A crença faz você achar que alguma coisa, alguma força externa vai te possuir para você ser o que você não é. A fé vai te falar, olha, seja quem você é, porque quem você é o mais perfeito de Deus. Você é o mais perfeito de Deus. A coisa criada mais perfeita da parte de Deus é você. Isso a fé vai te falar. Então, ela vai fazer você enxergar o que você não enxergava, o que a religião não te mostrou, o que a sua família não te revelou, o que a igreja não te deu. É isso que a fé te traz, o conhecimento. O resto é tudo crenças. Amém, irmão? Achei muito boa essa santa conversação, essa palavra que Deus deu para o irmão. Achei muito boa essa explicação, achei sensacional. Estou em regozijo. Louvado seja Deus. Paz, irmão. Louvado seja Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without
Let me